há situações que são tão complicadas que os diversos níveis de camadas que nós temos para tentar solução não resolvem. E cabe a nós que temos a causa também sermos como essas mulheres, pacientes, prudentes e saber aguardar. Porque Moisés teve que levar a Deus, ele teve que apresentar ao Senhor em oração. E eu não sei se Deus respondeu, se ele começou a orar e Deus já respondeu. Eu não sei se ele precisou buscar a Deus em vários momentos. Eu não sei o quanto ele teve que aguardar, eu não sei. E às vezes nós levamos as nossas causas aos pastores, nós levamos as causas ao líder, nós levamos as nossas causas de repente ao pai, nós levamos as nossas causas e queremos uma resposta, só me responde agora. E às vezes quando o pastor, quando o líder, ou quando alguém diz para você assim, espere, eu preciso pensar, aguarde, vamos orar. Você, eu, que estou com a causa, me sinto na obrigação de cobrar uma resposta imediata. Não, eu quero a solução agora. Essas mulheres não agiram assim. Elas levaram, foram ouvidas, foram prudentes e elas tiveram que esperar Moisés buscar a direção de Deus. Então, quem são essas mulheres? Elas são irmãs, filhas de um pai que agora estava morto. Essas mulheres são mulheres que estavam sem direito de propriedade à terra prometida. Essas mulheres eram mulheres que em alguns momentos, por assim dizer, apenas uma ilustração, entrariam, mas onde elas ficariam? Qual seria o direito delas? Estas mulheres tinham motivo para reclamar. Reclamar da vida, reclamar da família que nasceram, reclamar de Deus, reclamar de Moisés, reclamar de quem eram. Talvez mulheres que, se fossem do tipo que fazem, colocam problemas assim às alturas, exponenciam os problemas, elas poderiam até mesmo dizer, para que viver? Mas essas mulheres usaram a sua realidade para entender qual era a missão. E a missão delas foi escrever um novo capítulo na história de Israel. E este capítulo foi a herança das mulheres. E elas levam a causa justa até Moisés. E diante de todos os líderes que ali estavam, e Moisés vai levar a causa a Deus. Porque ele ficou sem solução, como pode ocorrer com qualquer pai, com qualquer líder, com qualquer empreendedor, com qualquer pastor. Nós não temos respostas para tudo. Há momentos que nós temos que recorrer tão somente e unicamente a Deus. E Moisés leva a causa a Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Está aqui no verso 7. De Números, capítulo 27, o verso 7. A resposta de Deus foi: as filhas de Zelofeade falam retamente. Aqui é Deus falando com Moisés. Olha, Moisés, elas falam corretamente. A causa delas é justa. A causa delas é correta. Elas observaram algo que os outros não se preocuparam. E Deus continua dizendo a Moisés: certamente lhes darás propriedade como herança entre os irmãos de seu pai. E Deus decidiu favoravelmente a favor delas. Talvez aquilo que os outros estivessem olhando e falando ou pensando foi até inteligente. A causa é justa, mas a chance de haver uma mudança a favor delas é zero. É uma causa impossível. Talvez a sua causa, outros estejam dizendo, talvez os advogados já tenham dito para você, a sua causa é impossível. Impossível de ser ganha. É impossível desse veredito ser modificado. Impossível dessa situação ser mudada. Aqui o próprio Deus está mudando o quadro destas mulheres e de todas as outras que estivessem na mesma situação. E Deus vai dizer para Moisés: sim, você vai dar herança para elas entre os irmãos do pai dela. E a herança de seu pai farás passar para elas. Elas estão certas em reclamar,
pelo direito de que o nome do pai delas não fosse esquecido só porque não teve filho homem na família. E Deus vai responder e agir favoravelmente na vida destas mulheres. Te prepare. Deus agirá favoravelmente a seu favor. Eu libero e digo esta palavra aqui. Creia nela, se prepare, porque Deus vai agir favoravelmente em seu favor. E continuando, lá no verso 11 do capítulo 27, nós vamos ver no finalzinho dizendo assim, olha, isso será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Aqui essas mulheres não conseguiu algo só para elas. Elas conseguiram, com a sua busca, a sua intercessão, o seu agir, a sua inteligência, o seu falar, a sua causa justa, elas conseguiram um estatuto de direito para Israel. A caneta que estava escrevendo a história de Israel teve que continuar e iniciar agora o novo capítulo, que foi o capítulo acerca da herança das mulheres. E é onde eu quero aplicar com você aqui sobre esta palavra. Estas mulheres, elas tinham motivo para reclamar? Tinham. Estas mulheres, elas tiveram uma missão. E para cumprir esta missão, elas tiveram que reconhecer o cenário que elas estavam vivendo. Elas tiveram aqui que compreender que o que esperava para elas era não ter direito a uma herança. Eu não quero falar com você, não estou falando com você aqui durante as ministrações, as palavras anteriores que foram gravadas e divididas aqui em alguns vídeos. Eu não estou falando com você sobre algo material, sobre buscar, brigar por uma herança, por um direito, não. Eu estou falando com você sobre mulheres que tinham motivos para reclamar da vida, reclamar de quem eram, reclamar da família que nasceu, reclamar do pai, reclamar de Moisés, reclamar do líder, reclamar da sociedade, reclamar do vizinho, reclamar do bairro, Elas tinham motivo para reclamar, mas elas decidiram protagonizar a história delas. Elas decidiram sair da posição de vítima e se tornarem agentes de mudança da própria história. Elas decidiram ser a protagonista da sua própria história. E é isso que eu quero incentivar você nesta palavra. Saia da posição de vítima e decida ser o protagonista da sua história. Entenda, compreenda a sua realidade, mas protagonize a sua história. Se você não se importar, nada muda. A menos que você se importe, nada mudará. A menos que você se levante dentro de você, nada vai mudar.